pessoal, boa noite. Boa noite a todas e todos. É sempre uma alegria poder estar aqui nesse ambiente de curso básico, antigo curso básico, hoje ciclo 1 da ULI, mas eu ainda fico na mania de chamar de curso básico. É difícil a gente largar assim, principalmente depois de tanto tempo, as coisas retornando presencial. Cada vez que a gente tem essa oportunidade de estar com as pessoas, é sempre uma grande satisfação, uma grande alegria. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria que, nesses minutos que nós vamos fazer essa troca, sim, porque é uma troca de conhecimento, que vocês ficassem muito à vontade para perguntarem, para colocarem algum exemplo, ou até para questionarem, porque eu aprendi, ao longo desses mais de 25 anos, como facilitadora de grupos, e na vida, que a gente aprende mais na dúvida do que na resposta. Então, quando a gente duvida, e que ninguém tem respostas absolutas para nada, nem verdades absolutas para nada. Existem muitas respostas certas para uma mesma questão. Então, uma certa feita, me ensinaram, através de uma charge do Zen Budismo, né, que diz assim, eu vou contar para vocês, antes da gente começar a aula propriamente dita, que existia na Índia um sábio muito, muito, muito sábio. E todas as pessoas queriam que esse sábio fosse falar. Tinha um evento anual, e todo mundo ficava insistindo com ele para ir, ele não queria ir, né? Mas todas as pessoas que iam particularmente a ele ficavam encantados com aquela sabedoria. E aí, um dia, ele aceitou. Ficou todo mundo muito feliz, radiante, os organizadores do evento, tal. E aí ele chegou diante de uma plateia enorme, todos ansiosos para ouvi-lo, e perguntou o seguinte, alguém aí sabe do que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Todo mundo calado. Aí ele, já que ninguém sabe, então eu vou embora. Foi embora, largou todo mundo frustrado, os organizadores, as pessoas. Quando chegou no outro ano, chamaram ele de novo, porque realmente ele era muito especial, e todo mundo queria a presença dele. E ele foi. E aí, quando ele chegou lá, ele perguntou, alguém aí sabe o que é que eu vou falar? O pessoal que já estava escaldado do ano anterior, todo mundo. Ele, então, se todo mundo já sabe, eu vou embora. E foi embora. No terceiro ano, ele foi convidado novamente, e aí ele tornou a perguntar. A plateia escaldada já, né? Mas todo mundo ansioso para ouvi-lo. Alguém aí sabe o que é que eu vou falar? Metade disse que sim, a outra metade disse que não. Ele disse, então, a metade que sabe explica a metade que não sabe, e foi embora outra vez. Né? E eu acho que aí eu pergunto para vocês, alguém aí sabe do que é que eu vou falar? Ou eu posso ir embora também? Posso? Mas isso é muito interessante, porque o significado simbólico, eu sou uma contadora de histórias, eu dou aula, faço cursos, seminários, e trato os meus pacientes muito através da contação de histórias. Então, eu gosto muito das histórias, porque elas trazem de uma forma leve, suave, mas ela tem um significado simbólico muito profundo, que é que as pessoas não têm o que ensinar. O ensinamento que aquele sábio queria dizer às pessoas era que ninguém tem o que ensinar realmente ao outro, mas nós podemos ser facilitadores para que o outro desperte para conhecimentos ou desperte o interesse para conhecer, que eu acho que é a principal tarefa de quem fala. A principal tarefa de quem busca se dedicar a facilitar o aprendizado do outro é estimular a vontade de saber, de aprender, principalmente hoje. Né? Hoje, em que as redes sociais estão aí, que a internet está aí, que a gente pode ficar sabendo do que a gente quiser, né?
Se você quiser estudar física nuclear, você entra lá na internet, tem um bocado de vídeo, um bocado de coisa, tem livros e as pessoas vão se apropriando. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom porque o conhecimento fica acessível, mas também é ruim porque as pessoas pensam que sabem, mas não sabem. E aí se colocam como doutores daquilo que realmente só sabem superficialmente. Mas eu acho que o principal propósito é estimular a vontade. Então, quando você quer estimular a vontade do outro de aprender, você não pode vir com respostas prontas, fechadas. Você precisa dizer, olha, os aspectos são esses, as possibilidades são essas, aquilo que já se estudou, aquilo que está escrito é isso, mas isso não está fechado. Existem outras fontes, existem inúmeras fontes, mesmo porque, à medida em que o espírito vai evoluindo, as coisas vão ficando mais claras, as coisas vão ganhando complexidade também. Então, o conhecimento, eu comparo, como eu gosto muito de metáforas e de usar linguagem simbólica, eu comparo o conhecimento como uma pedrinha que a gente joga. Quando você joga na água, ela faz uma onda menor, depois outra maior, não é assim? Um círculo que vai aumentando. Então, quando você está naquele pequeno círculo, você entende as coisas de uma determinada maneira. Quando você amplia, você continua sabendo do ciclo maior, mas a sua forma de entendimento já muda, porque você aprendeu mais. E assim né, a construção do conhecimento. Paulatinamente, à medida em que nós vamos aprendendo, nós vamos colocando em xeque determinadas verdades que eram absolutas no ciclo anterior. É assim que se constrói, é assim que se faz ciência também. É por isso que, muitas vezes, as pessoas não entendem, né, quando a gente diz assim, mas isso não está cientificamente comprovado. As pessoas que nunca se dedicaram à academia não entendem todo o processo de construção do conhecimento acadêmico. É muito trabalhoso, né? A gente tem que valorizar, porque é muito trabalhoso, né? Eu, que passei mais de 10 anos na academia, sem contar com a graduação, porque foi especialização, mestrado e doutorado, então, sei o trabalho que é. As pessoas se dedicam anos, às vezes, da vida a uma pesquisa para depois publicar um resultado. Então, tem vários passos que precisam ser seguidos para que o edifício do conhecimento ele seja construído, ou melhor, que mais um andar do edifício do conhecimento seja construído. E aí, às vezes, é preciso que a gente entenda toda a construção anterior. Então, hoje, nós vamos estar refletindo sobre leis de Deus. E tudo que vocês ouviram até agora, que leram, que estudaram até agora, vai ser importante na compreensão e na reflexão do que nós vamos conversar hoje. E esse é a abertura, na verdade, do que vocês vão se aprofundar, porque vai ter cada lei, vai ser uma aula. Né? Algumas juntas, né? Eu acho que igualdade, liberdade, não sei, progresso, trabalho e progresso, que eu sei que eu tenho uma dessas aí também. Né? Então, algumas juntam, mas assim, vocês vão ter, então, a oportunidade de cada uma. Mas hoje nós vamos buscar uma compreensão em torno do que são essas leis. E o conhecimento que nós podemos ter a respeito das coisas, ele é autolimitado. Porque nós estamos limitados no espaço, no tempo, num corpo físico, num nível de evolução espiritual. Então, tudo aquilo que nós temos de conhecimento relacionado com o nosso processo evolutivo vai nos dar uma leitura de mundo e uma capacidade de compreensão das coisas, e um viés de compreensão das coisas, porque o meu viés é o viés ocidental, porque eu nasci no Ocidente, é o viés latino-americano, é o viés brasileiro, nordestino, do sul da Bahia, de uma família pobre, negra. Então, veja que tudo isso
faz com que a forma como nós interpretamos o mundo e como o nosso aprendizado se constrói a partir de tudo isso. Isso eu estou falando desta encarnação. Se a gente acrescenta a isso todas as experiências vividas, e quando eu falo experiências, eu não estou falando dos fatos, mas eu estou falando da resultante das experiências. Porque o que a gente traz de uma encarnação para outra é a resultante da experiência, não são os fatos. Não importa se você foi homem, mulher, pobre, rico, alto, baixo, bandido, ou padre, ou juiz, o que você foi não importa. O que importa é qual foi a resultante dessa experiência. O que ficou de aprendizado para você nessa experiência? E essa resultante, então, vem se somar às experiências dessa encarnação. Então, o olhar que eu vou ter para o mundo e a leitura que eu vou ter de mundo passa por tudo isso, que na bioética a gente chama de axiograma. Axiograma é o conjunto de verdades e valores que uma pessoa tem. Então, a partir desse meu conjunto de verdades e valores, constituído por toda essa gama de experiências que eu acabei de citar, eu vou ter uma leitura de mundo. Então, existem coisas que eu vou dizer que é certa, existem coisas que eu vou dizer que é errada, existem coisas que eu vou dizer que é ética, existem coisas que eu vou dizer que não é, a partir dessa leitura. Então, esse axiograma precisa ser sempre revisto quando nós aprendemos algo novo. Seja algo do conhecimento técnico, acadêmico, científico, seja o conhecimento pela experiência. Então, quando eu vivo algo, eu aprendo pela experiência da minha vivência desse algo também. E essa experiência, muitas vezes, muda o meu olhar sobre o mundo. Então, alguém que nunca viveu determinada experiência pode ter um julgamento e uma crítica severa para com o outro, e, de repente, você se vê vivendo aquilo e sua forma de interpretar aquilo muda completamente. E aí você diz, opa, espera aí, não é bem como eu estava pensando, é porque eu não tinha vivido ainda a experiência. Então, é isso. O que nós vamos fazer hoje, então, é essa troca de experiências. Claro que a gente tem uma metodologia, a gente traz um negócio mais arredondinho assim, mas eu gostaria que a gente que nós fizéssemos uma noite bem de muita conversa, de muitas perguntas, sem se prender tanto ao que está nos slides, tendo os slides apenas como um ponto de referência, para a gente poder ir conversando. Combinado? Ok, bem, massa, joia, porque eu não gosto de ficar falando sozinha, eu gosto de diálogo. Monólogo é outra coisa. Vamos lá, então. As leis de Deus. Bom, dizem que a ação de Deus no universo se dá por intermédio de suas leis, né, as quais atuam de forma harmônica e constante. Então, as leis de Deus seriam as leis imutáveis que organizam e que ordenam o universo. Para a gente não se restringir, a partir de agora, apenas aquilo que a gente vai estudar aqui, como as leis que estão lá listadas no Livro dos Espíritos. As leis de Deus são muito mais amplas, porque regulam e harmonizam todo o universo. Se a gente for pensar no sistema solar, por exemplo, o sistema solar, eu não entendo de astrofísica, nem de astronomia, já ia dizer astrologia é outra coisa, astronomia, mas eu sei que lá nos idos, quando eu fui estudante da Escola Técnica Federal da Bahia, que eu estudava bastante física, matemática, e estudei energia gravitacional, eu sei que a massa dos corpos tem influência em relação à sua atração ou repulsão. Então, eu sei que o sistema solar é harmônico e funciona em perfeito equilíbrio. Se tiver alguém que entenda disso mais do que eu, pode ajudar tranquilamente. Mas eu penso que o peso, a massa, melhor dizendo, de cada planeta, faz com que eles permaneçam um distante do outro na exata medida em que deve ficar. E isso é lindo. Assim como, saindo do cosmos, vindo para um átomo, a forma como um átomo se organiza, né? O equilíbrio entre prótons, elétrons e nêutrons, a forma como eles
se atraem e se repelem, a forma como eles se organizam, é lindo também. E se a gente for para a tabela periódica, né, como os elementos químicos se combinam para formar tudo o que existe, os elementos que nós conhecemos até agora. Porque acredito que devam ter outros que talvez não constem lá na tabela ainda. Mas, se a gente pensar nessa cadeira, se a gente pensar nessa mesa, se a gente pensar no nosso cabelo, no nosso corpo, do que é formado, como os elementos químicos, eles se combinam para formar tantas coisas diferentes. E se a gente pensa no nosso corpo físico, a gente pensa na unidade básica, como a célula e todas as suas organelas funcionando numa perfeita harmonia, e todos os órgãos formando os sistemas que se comunicam e que um influencia diretamente no outro. E se eles não funcionarem todos harmonicamente, a gente tem o que a gente chama de doença. Por quê? Porque os sistemas eles precisam estar funcionando em perfeita harmonia. Quando você desequilibra você desequilibra o organismo como um todo. De uma forma mais grave ou menos grave, dependendo do desequilíbrio, mas desequilibra tudo. Então, a gente pode pensar nas leis de Deus, como todas essas coisas que eu acabei de citar. A gente pode pensar na cadeia alimentar, na qual o ecossistema funciona. Quem bagunça o ecossistema somos nós. Mas o ecossistema sozinho, nenhum outro bicho no planeta Terra teria a capacidade de destruí-la como nós. Porque tudo funciona harmonicamente. Existe toda uma cadeia que faz com que tudo esteja funcionando. É lindo. Se vocês começarem a pesquisar, eu que gosto de assistir National Geographic, eu gosto de assistir Animal Planet, é lindo ver como uma pequena alga, um fungo, uma bactéria, ou uma alga, um ser unicelular, como ele está posto dentro de uma cadeia que preserva o outro, e o outro, e o outro, e dá sustentação, e cria toda uma rede complexa que se comunica. E aí chegamos nós com agrotóxico, máquina queimada, derrubada, venenos, e acabamos destruindo esse equilíbrio delicado, né, que a natureza nos oferece. Então, isso não é lindo? Não é? Outro dia eu estava assistindo, acho que foi domingo pela manhã, um programa, eu adoro assistir de manhã, eu e meu marido sempre assistindo, porque eu, além de ser psicoterapeuta, eu sou médica veterinária, formação também, e eu gosto de assistir é Globo Rural, né? Hein? Tem Bahia e tem o Globo Rural também. Tem o geral, eu assisto os dois. Eu gosto muito de ver aquelas coisas. Meu sonho de consumo agora é ir morar no mato e criar uns bichos assim orgânicos e tal. Agora eu tenho que complicado, porque se eu criar galinha, eu não quero matar. Se não sei o quê, não vai dar certo. Eu vou ter pena dos bichos, então não tem como. Se pescar, Deus me livre de pescar, morro de pena dos peixes. E aí, eu tenho que ter um negócio, não sei como, né? Uma vez com minha irmã disse que queria ser minha sócia numa estrutura assim. Aí ela, a gente cria umas galinhas, eu digo, mas eu não vou comer galinhas. Ela, não, a gente come a galinha do vizinho. Eu disse, como é que eu vou criar as bichinhas e depois comer? Não vou ter condição para isso, né? Mas, assistindo sobre a rede que as árvores, como elas têm uma rede subterrânea de comunicação, né? E como tem um fungo que é importantíssimo para formar essa rede. Eu fiquei encantada. Olha que coisa mais linda. Como é que a gente pode não pensar que existe algo, e esse algo, eu vou ler aqui, né, nessa frase que é de Adenauer, o amor é a força propulsora do universo. O que liga tudo isso? O que faz tudo isso ser tão lindo, tão harmônico e tão perfeito, senão o amor? É a energia do amor que faz, né, os átomos girarem, né, e as células e as algas nadarem, e as células funcionarem nas suas organelas de maneira tão perfeita, né?
O corpo, o nosso corpo, é a coisa mais linda que tem de se estudar. Não sei quantas pessoas tem aqui da área de saúde, mas é lindo demais como a comunicação, né, como o nosso sistema nervoso central é acionado e como os órgãos liberam, né, todos os neurotransmissores, os hormônios. Os hormônios é a coisa mais linda do mundo. Dizem que os hormônios, eu li num livro espírita, numa psicografia de Stella Diamantino, que é Distúrbios do Comportamento à Luz da Doutrina Espírita. Stella Diamantino já desencarnou, se eu não me engano. E foi uma psicografia de um médico que se formou aqui, que, inclusive, acharam a referência dele, aqui na UFBA, que dá nome à unidade de saúde do Mansão do Caminho, esse médico. Eu sempre esqueço o nome dele, mas eu sei que ele dá nome à unidade de saúde que tem lá. E ela falou assim, ele colocou no livro, através da psicografia dela, os hormônios são a contrapartida material dos sentimentos. E é lindo, né? É por isso que ninguém nos entende, né, meninas? Porque quando os hormônios estão, né, bagunçados, fazendo confusão, a gente ri, a gente chora, a gente não sei o quê, joga o carrinho do supermercado para cima, quer enforcar um vivo, depois fica toda doce, e chora. Né? Porque sentimento não é para ser explicado pela razão, né? Sentimento é sentimento. Então, não que os homens não os tenham, eles têm também, mas eles são adestrados para não demonstrarem, mas têm. Então, vamos lá. Concordam comigo, então, que tudo isso a gente pode considerar dentro dessa égide que nós chamamos de leis de Deus? Ok? Tudo ok até aí? Vocês estão tão calados. Aí, eu só vou mostrar algumas fotos que eu tirei, porque eu sou, assim, admiradora da natureza, e eu fico encantada quando eu vejo coisas como essa, aqui em Chapada Diamantina, tá? Essa é a cachoeira lá no Capão, Vale do Capão. Então, lei de Deus, ou lei natural, é a verdadeira para a felicidade do ser humano. A infelicidade nasce do afastamento das leis de Deus. São leis eternas e imutáveis como o próprio Deus. Então, todas as vezes que nós nos afastamos, existe... nós, seres humanos, nós espíritos, como inteligência no universo, como nós estamos ainda sendo criados, e nós somos co-criadores de nós mesmos. Porque, à medida em que nós vamos fazendo escolhas, errando e acertando, nós vamos atualizando as leis de Deus. E isso faz com que, muitas vezes, nós nos afastemos dessas leis. Nós somos criaturas transgressoras, né? Sem transgressão não tem evolução. A transgressão já começa lá do mito. Eu disse que eu gosto de contar história. O mito de Adão e Eva é o mito da transgressão, né? Deus diz, não pode comer dessa árvore. Não tinha maçã nenhuma, não. Não tem maçã lá, não, tá, gente? Isso foi invenção. Era a árvore do conhecimento. Era a árvore do bem e do mal. Então, vai lá, claro. Quem foi que foi cutucar? Uma mulher, óbvio. Somos nós que estamos com a tocha da evolução na mão. Os cabras vêm atrás da gente, é óbvio. E aí, vai lá, cutuca, e aí Adão vai atrás, né, também. Depois ainda, como sempre, acusa a mulher, né? Não, Senhor, foi a mulher que me deste, que me tentou, né? Então, mas, gente, é brincadeira, viu, meninos? Eu gosto de provocar vocês, porque vocês já mandam em tudo há muito tempo. Então, quando eu tenho a oportunidade, que estou nesse lugar aqui com o microfone na mão, eu fico dando essas cutucadas, mas eu adoro os homens, são criaturas extremamente prestativas. Eu acho maravilhoso, sabe, essas diferenças entre os homens e as mulheres. Eu sou uma estudiosa disso, cheguei até a escrever um livro sobre isso, com essas diferenças entre homens e mulheres, porque eu acho maravilhoso essas nossas diferenças. A gente só precisa descobrir um caminho de se entender. Já estamos a caminho, né? Já foi mais difícil, já estivemos bem mais distantes. Hoje
estamos mais próximos. Característica das leis de Deus. Não depende... Deixa eu ver se eu consigo aqui o negocinho que aponta. Não estou acertando, não, viu, Rodrigo? O apontadorzinho está funcionando? Não. Hein? Não, tá, deixa para lá, não tem nada, não. Parece que não. Aí, não está funcionando, não. Mas não tem problema, não. O pessoal me acompanha aí, não tem... não é o de passar, não, é o apontador. Não depende de crença nem das ações humanas. São leis gerais, universais, e sempre ocorrem em todas as épocas da evolução. Não privilegiam nem elegem ninguém com exclusividade. Isso é importante, né? Porque existem algumas pessoas que pensam que são os eleitos do Senhor Supremo e que o resto está tudo no inferno, vai arder no mármore do inferno, mas não existe essa preferência. Aliás, eu tenho pensado nos últimos tempos sobre porque eu sou essa criatura, eu fico caminhando, pensando no engarrafamento e pensando, né, em coisas e em explicações para a gente ser tão complicado, né, porque nós somos criaturas... Eu digo, por que os seres humanos sofrem? Por que os seres humanos têm tantos conflitos? Por que a gente não pode viver em paz? Por que a gente não pode viver harmonicamente uns com os outros? Por que a gente faz tanta confusão? E, para mim, uma das raízes dessa confusão é o poder. É o poder. Parece que o poder está na gênese da maioria dos conflitos. O poder, num relacionamento amoroso, muitas vezes, quando a gente vai atender um, outro, os dois, a gente vai né, numa escavação e acaba descobrindo que existe ali uma disputa de poder. Quem tem razão, quando a gente disputa com o outro, ter a razão, que a nossa forma de ver o mundo é a certa, que a nossa escolha é a certa, isso é uma disputa de poder. Porque se eu estou certa e você está errada, significa que eu tenho mais poder do que você. E assim está na gênese de muitos conflitos. Entre pais e filhos, nos relacionamentos amorosos, nas relações laborais, né, nas relações de trabalho. Então, a nível micro no sentido de família, não micro no sentido hierárquico de importância, mas micro no sentido de dar dimensão. Né, então, tanto na família, quanto a nível macro, entre as nações, as guerras, por exemplo, o pessoal acha a explicação bonita para a guerra, né? Sempre acha. Tem até guerra santa. Tem até guerra santa, mas, assim, toda guerra, se você for fazer uma leitura da evolução humana nessa perspectiva, toda guerra tinha por trás, para além da explicação superficial, a explicação para as pessoas apoiarem um lado ou o outro, existia disputa de poder. Poder econômico, né? Mas existe disputa de poder. É só isso, é disputa de poder. Não existe nenhuma justificativa moral, justificativa democrática, plausível para a guerra. É disputa de poder. É um lado e o outro disputando poder. Alguém gosta de se colocar do lado de eu sou o mocinho e do lado de lá é o bandido. Não. Tem mocinho e bandido em tudo que é lado. Mas, na guerra, quem fomenta a guerra, tanto um lado quanto o outro, está disputando poder. Qual foi? A de Troia? Mas, ainda assim, é disputa de poder. Ou seja, quem fica com a mulher? Né? Quem fica com a mais bonita? Porque a Helena era a mais bonita. Então, foi uma disputa de poder no fim da história. E a Helena estava lá na dela, né? Os camaradas que... a culpa foi dos cabras que foram brigar por ela. Ela não mandou ninguém brigar por ela, né? Aliás, vocês, meninos, por que vocês gostam tanto de brigar? Olha, eu trabalhei na Secretaria de Saúde 30 anos. Me aposentei em dezembro de 2020. Seguraram minha aposentadoria 1 ano, porque eu sou epidemiologista e, por causa da Covid, não permitiram que eu saísse. Era para ter saído 1 ano antes. Eu disse, se eu morrer, eu venho
perturbar vocês se eu morrer de Covid, porque já era para eu estar em casa, né? Em casa, guardada as 7 chaves, e eu estava na linha de frente todos os dias indo para o trabalho, né? Logo com a vigilância epidemiológica. Mas eu esqueci o que eu ia falar. Por que os meninos gostam tanto de brigar? Eu trabalhava no Carnaval. Eu trabalhei muitos anos com a vigilância sanitária, embora eu seja epidemiologista, mas no Carnaval eu trabalhava como fiscal sanitário. Então, eu fazia a vigilância sanitária dos trios, dos carrinhos de comida, daquelas para ver se estava tudo na validade, ver se o trio não estava jogando sujeira de banheiro pela rua. A gente fiscaliza tudo isso. Carnaval, quando vocês estão pulando, o pessoal está trabalhando pela saúde, né, das pessoas. E eu trabalhei vários anos, porque é bom, o dinheirinho é legal, né? Então, eu sempre trabalhava e eu ficava no praticável, que a gente chama, que são aqueles camarotezinhos que tem escrito vigilância sanitária, quem pula Carnaval deve ver por aí. Vigilância, a gente fica ali, quando o trio passa, a gente desce, fiscaliza e volta. E eu ficava... Olha, tem um barulho aí, né? Eu também estou ouvindo. E eu sempre via briga. Quando eu estava lá em cima, você fica lá olhando, né? Raramente eu vi uma mulher brigar. De 100... Não, que 100, de 1000 tinha uma. Porque uma estava agarrando o cabelo da outra. Mas usam toda hora uma briga, toda hora uma briga. Mas por que... Deve ser a testosterona, né? Sim. Deve ser uma agressividade reprimida, né? Como psicoterapeuta, agressividade reprimida. Porque antigamente os homens caçavam, pescavam, ia para... Aí agora não precisa mais, eram os mantenedores da casa, agora a gente se sustenta sozinha, não precisa de força, porque tem tecnologia para tudo. Acho que os homens ficaram um pouco desorganizados. E aí essa agressividade, vão jogar futebol, praticar boxe, corrida, não é para jogar essa agressividade para fora, para não usar essa agressividade contra as pessoas e, principalmente, contra as mulheres, né? Que é algo que ainda acontece muito, infelizmente. Mas isso aí é outra aula. Quando lá a gente estiver na aula de energia sexual, mas acho que não sou eu que vou dar essa aula para vocês, eu adoro dar essa aula, porque eu escrevi um livro exatamente sobre isso, sobre relacionamentos amorosos, né, e espiritismo. Vamos lá. Então, não privilegio ninguém. Então, ninguém não acha que você é o eleito do Senhor Supremo, todos estão submetidos. Não pertence ao espiritismo ou a qualquer sistema criado pelo ser humano, são leis da natureza e não estão sujeitas a ele, nem às suas concepções transitórias. Não se fundamentam em nenhum princípio particular, salvo no amor, não são inflexíveis nem fatalistas, sendo, sobretudo, misericordiosas. Aqui a gente tem que parar também para pensar. No Evangelho, tem uma passagem na qual Jesus diz: ide e pregai. Eu prefiro a misericórdia ao sacrifício. Mas parece que as pessoas leem ao contrário. Eu prefiro o sacrifício à misericórdia. Nosso nível evolutivo ainda é muito mais de acreditar num Deus justiceiro, um Deus que, se você errou, condena você ao fogo eterno, ao sofrimento eterno, ou um Deus que vai mandar a lei de causa e efeito na sua cabeça, porque a gente, espírita é assim, né? Espírita não acredita em inferno, mas aí, quando o outro faz alguma coisa com a gente diz: eu lhe entrego a lei de causa e efeito. Querendo que Deus seja o nosso braço vingador sobre o outro, sem um olhar espiritual para os acontecimentos. Porque, para que a gente possa lidar com tal complexidade na vida, nós precisamos ter um olhar espiritual para os acontecimentos. Por exemplo, quando eu entro em contato, fico sabendo, porque eu não procuro esse tipo de coisa, sobre um crime hediondo, sobre algo assim terrível, que fica todo mundo comentando, né, nas redes sociais. É um monstro, é isso, é aquilo. E eu penso, que trama espiritual tem por trás desse acontecimento? E uma das formas que eu tenho para não monstrualizar o outro ser humano, embora o ato tenha sido, mas não a pessoa, o ser, o espírito, eu fico pensando, quem será esse ser humano?
Esse ser humano não foi um bebezinho, esse ser humano foi uma criança. O que aconteceu com esse ser humano para ter se tornado esta pessoa, esse ser? Né? O que tem de errado com a forma como nós lidamos uns com os outros, como a sociedade se organiza, não é, que gera pessoas assim tão adoecidas? Isso eu chamo de ter um olhar espiritual sobre as coisas. Não é? Ou, às vezes, eu acho engraçado quando eu vejo, por exemplo, essas reuniões de cúpula de países. Né? Os países, o G4, G8, G20, sei lá, parece até campeonato de futebol, né? Que tem o G4, o G20, G não sei das quantas. Bahia e Vitória sempre lutando para não cair, é uma tristeza. Né? Eu sou Vitória, só sofrimento. Né? Não sei nem para onde é que a gente vai mais, não tem mais para onde, vai acabar. E eu fico olhando assim na TV aquilo tudo. Para mim, aquilo tudo é uma grande ilusão, uma grande fantasia. Aqueles homens empalitosados se achando donos do poder. Que poder? Diante das leis de Deus. Que poder transitório é esse? Né? Vai passar. Daqui a 30, 40 anos, eu acho que até menos, porque o pessoal já é tudo da terceira idade, a maioria, né? Eu acho que nós precisamos, no mundo, inverter, dar poder às mulheres e aos jovens, para ver se o mundo melhora. Né? Mas a gente tem que pensar que essas pessoas que são idosas já foram jovens. Né? Que desvio é esse no caminho, né? Que tira da juventude a nossa capacidade de sonhar, de nos solidarizarmos, de sermos misericordiosos e generosos e nos transformar em idosos amargos, duros, né? Sem flexibilidade. O que acontece nessa trajetória? A gente precisa manter o nosso coração de estudante, como diz a música, a vida inteira. Né? A nossa capacidade de encantamento, a nossa capacidade de nos maravilharmos ainda com o mundo, a nossa capacidade de sonharmos com um mundo melhor. A gente não pode se permitir cair no ceticismo, na desesperança. Né? Por quê? Porque nós somos espíritos. E hoje você está na terceira idade, na meia-idade, mas amanhã você retorna. Que mundo é que você quer encontrar? Que lugar é que você quer encontrar para viver? Então, nós não podemos desistir. Nós precisamos continuar tendo a capacidade de sonharmos com um mundo melhor e de investirmos nesse mundo melhor. Então, é importante a gente desconstruir essa imagem de um Deus justiceiro que está aí para lhe castigar, que parece que tem um livrão assim de dever e haver que vai anotando e para lhe castigar depois, lhe cobrar. Né? Deus não é o banco que fica lá, o dinheiro só vai saindo, né? Daqui a pouco a gente entra no vermelho, entra de novo e vai saindo. Que a gente está sempre no vermelho, não. Deus de misericórdia. E se Deus é misericordioso, Ele vai atuar com generosidade, porque Ele sabe das nossas imperfeições, Ele sabe que nós estamos em processo, que nós todos somos promessas ainda não cumpridas, que nós somos co-criadores de nós mesmos e que ainda temos muitas experiências até que possamos chegar à nossa maturidade espiritual. Ainda somos muito imaturos, nós que vivemos aqui no planeta Terra. E é fácil de ver isso pelo resultado de como a sociedade se organiza e de como nós estamos distantes das leis de Deus. Nós discursamos já sobre as leis de Deus. Nós falamos que somos espíritos, mas nós ainda não vivemos de acordo com essas leis e nós não vivemos como espíritos imortais que somos. Bom, não são inflexíveis nem fatalistas. Isso também é importante, né? Porque senão a gente confunde um certo determinismo e a gente acaba justificando determinadas coisas na sociedade sem nos envolvermos com a solução de problemas que nós mesmos criamos. Eu já vi gente, pela lei de causa e efeito, ou sendo fatalista ou determinista, justificando, por exemplo, a escravidão. A escravidão, a desigualdade social, a miséria, a fome, não são leis de Deus. Não foram criadas por Deus, são criadas por nós. Pelo nosso nível evolutivo, pelo nosso egoísmo, pela nossa sede de poder, pela nossa ganância, pela nossa incapacidade ainda de amarmos para além do nosso ciclo.
E, às vezes, até nem no nosso círculo conseguimos. Nós ainda não conseguimos vivenciar o amor ágape, que está na essência da lei de Deus. Tudo isso foi criado por nós. Então, nós temos que resolver. Nós temos que rever a nossa forma de estarmos juntos, vivendo em sociedade, para nos aproximarmos mais das leis de Deus que nós queremos. Nós queremos, é verdade, ainda não conseguimos, mas nós queremos. Então, é importante a gente não ser fatalista, a gente entender que os problemas da sociedade humana são problemas criados pelos seres humanos, por nós, espíritos encarnados, com a ajuda dos desencarnados. Então, somos nós. Então, quem tem que resolver? Quem tem que reorganizar? Somos nós. Então, nós precisamos encarar todas as mazelas da sociedade como mazelas que nos pertencem e às quais nós precisamos buscar, usando a nossa inteligência, as soluções. Nós já encontramos soluções para muitas coisas, se a gente for ver ao longo da história, muitas coisas. Não ocorrem como a lógica humana concebe. Vamos lá. Então, são leis que o ser humano, aos poucos, vai percebendo durante suas vidas sucessivas e incorporando seus princípios a cada nova encarnação. Então, vocês devem ter tido aula de lei de evolução, não é? Todo esse processo pelo qual nós vivenciamos, que vem do menos infinito e está indo para o mais infinito. A gente não sabe quando é que isso vai ser concluído, mas a cada encarnação nós vamos incorporando, a partir das experiências vividas, nós vamos atualizando em nós as leis de Deus. Porque as leis de Deus já estão em nós. E aí vem a pergunta, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Eu gosto de trazer essa esqueminha que eu fiz para dizer que existe uma consciência e um inconsciente, uma consciência bem menor ainda do que o que tem no nosso inconsciente. Então, quando os espíritos respondem a Kardec que as leis de Deus estão escritas na consciência, eu entendo que é quando nós formos consciência pura, ou seja, quando aquela linha divisória entre consciente e inconsciente não existir mais, porque cada vez que você vai vivendo experiências, essa linha vai baixando, e você vai integrando cada vez mais as suas potencialidades como espírito imortal que você é. Tudo bem até aí, pessoal? Mesmo, ninguém fez uma pergunta até agora, eu estou decepcionada com essa turma. Vou sair daqui vou direto para a terapia. Mesmo. Porque a aula de noite, depois de um dia inteiro, é cansativo. Vocês querem dar uma paradinha, querem... Está tudo bem, querem beber uma água. Eu estou azando aqui, viu? Que eu sei que eu já estou aqui quebrando o protocolo, né, amiga? Mas eu sou assim, eu sou dessas que adoro transgredir, sou uma transgressora por natureza. O fio da meada. E quando a gente chega a certa idade, que é o meu caso, que já sou uma avó... Muito atento, então é bom certo. Que você continue. E eu que já sou uma vovó, de vez em quando dá um branco, viu? Dá um tilt aqui, meu Deus, eu estava falando o quê mesmo? A gente tem que aceitar que dói menos, né? Depois de certa idade, não vou nem dizer quantos, para vocês não se assustarem. Então, à medida em que você vai vivendo experiências... não se preocupe com esse esquema de nomes aí, que isso aí eu uso para uma outra aula, tá? Uma aula sobre dinâmica psíquica, então não eu só quero trazer o esquema, o círculo, o self ali como centro e totalidade do nosso psiquismo, para dizer que existe em nós toda uma potencialidade ainda não aflorada à consciência. E que as leis de Deus já estão em nós. Não é algo que a gente vai buscar, não é o que a gente vai aprender fora. Lembra do início da nossa conversa? É algo que já está. Por quê? Vejam bem. Vocês aprenderam sobre espíritos, não aprenderam? Aprenderam que tem uma escala evolutiva. Espíritos de primeira ordem, de segunda ordem. Não aprenderam isso? Todo mundo aprendeu. Se não aprendeu, ela vai reprovar vocês. Aprenderam isso lá nas aulas anteriores. Né? De mediunidade também. Nas aulas de mediunidade também entra um pouco sobre espíritos... as escalas lá, os 10 níveis lá de espíritos. O espírito, aí aprenderam o quê? Você sai de simples e ignorante, não é isso? Até alcançar a condição de espírito puro. Tudo bem até aí?
Certo. Então, o espírito puro que você é está onde? Onde está o espírito puro que você é? Então, onde estão as leis de Deus? Então, não é algo que vai vir de fora. É algo que vai vir de dentro. Então, à medida que você vai vivendo experiências, o espírito puro que você está buscando, que você é, já está dentro de você. Não vai vir de outro lugar. Assim como a semente da árvore é a árvore. Embora sejam totalmente diferentes, mas a semente já guarda em si o potencial de ser árvore e de dar frutos. Então, nós já guardamos em nós a potencialidade de sermos espíritos puros. Mas ainda somos sementes. Vai virar árvore todo mundo, mas nós ainda somos sementes. Então, é por isso que eu gosto de trazer esse esquema aí, para a gente entender, quando a gente fala que as leis de Deus estão na consciência, para não ficar um negócio assim, solto. Então, consciência, eu não vou nem falar dos diversos conceitos de consciência, para a gente não gastar tempo, mas o que eu quero dizer, porque existem vários conceitos de consciência, a partir da filosofia, a partir das diferentes linhas da psicologia, a partir da moral, né? Até que a pessoa bote a mão na consciência, fulano, você não tem consciência, a partir do corpo físico, fulano está inconsciente. Fulano perdeu a consciência. De que consciência é que nós estamos falando? Certamente não é essa consciência onde estão escritas as leis de Deus. Tá? Então, é nessa consciência maior, é nessa consciência que nós vamos adquirindo à medida em que nós vamos vivenciando, à medida em que nós vamos passando pelas sucessivas encarnações e vivendo as experiências. Então, as leis de Deus atuam de forma imperceptível para a grande maioria dos espíritos. É preciso querer, saber querer e merecer para se obter o que se pede. É a questão, só para vocês saberem e quiserem consultar no Livro dos Espíritos, é a questão 621. Onde está? Os espíritos são curtos e objetivos. Na consciência. Fim. Pronto. Só que aí a gente tem que fazer o quê? Para refletir sobre que consciência é essa que eles estão falando. Senão a gente fica aprendendo as coisas e repetindo no piloto automático, igual papagaio. O papagaio fala um monte de coisa, mas será que ele tem consciência do que é que ele está falando? Ele para refletir sobre o que ele está falando? E muitas pessoas abraçam o espiritismo e saem por aí repetindo, porque é o perispírito, porque é isso, porque é aquilo, porque a gente reencarna. Sim, mas você está entendendo mesmo o que é que significa isso que você está dizendo? Então, se alguém lhe perguntar onde está escrita as leis de Deus, você vai dizer na consciência. E só existe toda uma conversa a partir disso. O que é isso? O que é a consciência? Como se adquire isso? E isso é adquirido através das sucessivas encarnações e das experiências que nós vivemos. Então, nós devemos agradecer e vivermos plenamente todas as experiências. Porque todas as experiências são positivas. Aí você pode dizer assim, mas, Bel, tem experiência que é um tsunami na minha vida, né? Tem experiência que é muito dolorosa. É positiva para o espírito. Você pode achar ruim, o resultado pode ser o pior, mas para o espírito, toda a experiência é positiva porque você está exatamente num processo de aprendizado. E, a partir daquela dor, tem um aprendizado, mas, a partir também daquela alegria, daquele sucesso, daquela conquista, também você tem um aprendizado. Por favor, não sejam espíritas que ficam achando que tudo de ruim que acontece é porque tem que acontecer mesmo, eu preciso sofrer para poder evoluir. Não sejam essas pessoas. Ninguém precisa sofrer para evoluir. A gente sofre porque faz parte e é da fisiologia, porque a gente ignora as coisas. Se a gente entendesse, a gente não sofreria, mas a gente ignora e a nossa ignorância leva ao sofrimento. Quando a gente compreende, a gente sente, mas a gente está compreendendo. A gente está compreendendo as coisas, mas muitas coisas que nos acontecem a gente não compreende. E daí a aflição, daí a dor, daí o desespero, daí a agonia, a angústia. Mas tudo isso serve para despertar. Despertar o quê? A nossa consciência. Lugares em nós que estavam adormecidos
e que despertam a partir daquela experiência, mesmo que ela seja dolorosa, mas também desperta a partir das experiências positivas. Então, não aceite o sofrimento pelo sofrimento. Procure entender, compreender o sofrimento. Porque quem sofre e não sabe o que está sofrendo à toa. Não vai evoluir nada porque está sofrendo. Ah, fulano sofreu tanto, olha, não. Às vezes vai direto para o umbral. Porque não entendeu nada. Não entendeu. Então, não fique buscando o autoflagelo. Pelo contrário, se você está sofrendo, busque os meios de você não sofrer mais. Eu não aceito nenhuma unha encravada, além da justa medida do sofrimento que eu preciso passar para aprender alguma coisa. Mais do que isso, eu já estou reclamando horrores. Fico de mal dos espíritos, reclamo, acho ruim, mas também vou buscar dar terapia ao passe, à desobsessão, ao gerente do banco, o que aparecer, ao chá, o que aparecer. Eu quero me livrar daquilo, mas como é que a gente se livra num processo de aprendizado? A gente se livra compreendendo. Eu quero entender. Enquanto eu não entendo, eu não sossego. Eu quero compreender. Qual é o significado disso? O que isso me desperta? Isso aponta para que limitações minhas, mas também aponta para que forças. Então, a gente precisa viver intensamente o sofrimento para poder vivermos intensamente a alegria. Porque quem nega um também nega o outro, porque as coisas funcionam aos pares. Então, se eu nego o sofrimento e vivo o sofrimento, como se diz aqui no baianês, à meia boca, eu também não vivo plenamente a alegria. Porque o que vai coroar plenamente a minha alegria é eu experimentar plenamente o sofrimento. Então, eu vou valorizar aquilo a partir do momento em que eu experimento o meu contrário. Quando eu experimento o contrário, eu, poxa. Né? Quando a gente experimenta, por exemplo, uma experiência de quase morte, quando a gente sai do processo, a gente passa a se relacionar com a vida de uma maneira completamente diferente. Ou quando a gente perde alguém, né, que a gente ama, a gente também modifica a nossa forma de relação. A gente vê quanta besteira, às vezes, a gente fica alimentando de rancor com o outro. E aí, sempre eu pergunto, quando eu atendo algum paciente que está na briga, seja com a mãe, com o pai, com alguém próximo, marido, mulher, e se essa pessoa desaparecesse da sua vida, como seria? Se nunca mais você visse essa pessoa, como seria? Para que a gente possa sair, né, daquele ciclo vicioso da mágoa, que fica se retroalimentando, e entender o que é que eu realmente sinto por essa pessoa. Qual é o sentimento real por trás da minha mágoa? Qual é o sentimento real por trás da minha raiva? O que está por trás? Isso é compreender-se. E, a partir daí, a gente vai ampliando a consciência, a gente vai amadurecendo psicologicamente, a gente vai se tornando uma pessoa mais madura, mais serena, mais centrada, capaz de enfrentar os desafios da vida de uma forma mais madura do que imatura. Porque a maioria de nós se porta, muitas vezes, de uma maneira muito infantil diante dos desafios da vida. Né? A gente espera que Deus, os espíritos, fiquem resolvendo nossos problemas. Eu não peço a Deus para resolver nada para mim. Porque entendo, a minha relação com Ele é que Ele me deu inteligência e capacidade para resolver os meus problemas. Porque eu estou submetida às leis de Deus. Eu não estou fora delas. Então, eu preciso procurar em mim as respostas. E, com isso, com esse jeito, aqui no baianês também, se vocês me permitem, se isso não quebra o protocolo, eu me lasquei. Por quê? Porque os espíritos não falam comigo diretamente. Né? Falo bastante, me inspirando bastante, mas todas as vezes eu escrevo poesias, eu penso cada coisa do Arco da Velha, que eu digo, como é que eu sabia isso? Mas diretamente não vem um bilhete, uma linha. E eu fiquei, pô, isso manda bilhete para todo mundo, eu trabalho há mais de 25 anos, ninguém manda uma linha para mim, uma notinha, uma frase. E aí eu recebi a resposta. Você não quer. E eu não quero mesmo. Eu não gostava nem de pescar quando eu era estudante, porque eu quero ter o mérito daquilo que eu conquistei. Então, ninguém venha para cá resolver meus problemas. Me dê força, me dê sustentação, me dê inspiração, para que eu possa encontrar dentro de mim as respostas que eu preciso para resolver essa pendência aqui, para me sair dessa situação. Porque, senão, a nossa relação com Deus fica uma relação muito bancária.
Tem gente que faz um bocado de promessa para Deus. Aí eu fico me perguntando, se eu passar no vestibular, não corto o cabelo durante um ano, eu pergunto, para que Deus quer ter o cabelo? Eu vou de joelho, subo as escadarias do Bonfim. Para que Deus quer isso? Eu acendo uma vela. Pode ser para você. Se for importante para você, faça. Eu não estou dizendo que você não deve fazer, não. Mas pense que é um ritual seu, para que você se conecte, porque às vezes a gente precisa de um ritual para fazer essa conexão. Não está errado. Quando eu digo isso, não está errado. Eu só estou dizendo que a gente precisa desconstruir essa nossa relação com Deus paternalista, bancário que resolve, e assumirmos a nossa inteireza e a nossa maturidade como espíritos que somos. Vamos tomar a rédea da nossa vida, porque as leis estão aí, a gente precisa se consultar para poder buscar as respostas. Oi. Eu vou beber água, porque eu também recebi um recado. Boa noite, Isabel. Pode falar. Meu nome é Ellen. Você estava falando e eu lembrando de uma amizade, né? Eu tenho uma amizade, uma amiga, já de 11 anos de amizade. E desde que eu a conheci, que eu vejo ela passando por esses sofrimentos, né? Esses aprendizados que a vida coloca, impõe para ela tentar compreender, e ela insiste em fazer diferente. Insiste, até tem a consciência porque estuda, porque é orientada, mas, ao mesmo tempo, insiste no erro, né? No erro que eu digo, na escolha do mais fácil. E isso acaba fazendo com que ela experiencie situações repetidas, né? E que a atitude da solução dessas questões são sempre as mesmas, e a dor vem, o sofrimento vem. E nós que somos amigas, a gente sofre junto, né? Mas entendendo e compreendendo que a solução é a mudança, né? A mudança da atitude, a tomada de consciência do erro, e para que ela evolua. E para a nossa felicidade, no domingo, nós estávamos fazendo o evangelho e ela trouxe uma fala para a gente, né? Fez diferente dessa vez, consciente, né, do ato dela, e assim dizendo, eu estou me dando a oportunidade de viver o luto, de compreender o que eu preciso de fato fazer, e sei que as minhas atitudes, tudo para minha melhora só depende de mim e não do outro. Então, ela ver a atitude dela, né, compreensiva, fazendo isso, tendo esforço para mudar, seguindo, né, vamos dizer assim, a consciência, compreendendo que ela precisa de fato fazer diferente, de fato seguir, olhar para ela, que as respostas estão nela, né, para uma melhoria, né? Então, a gente ficou muito feliz mesmo com a nossa reunião no domingo, e, ao mesmo tempo, vendo que ela, depois de tantas situações de dores, só agora, ela toma a retomada, né, vamos dizer assim, da atitude da vida dela. Cada semente tem seu tempo de germinar. Então, existem situações que, às vezes, a pessoa traz, que vem trazendo de diversas encarnações. Então, está aprisionada em um ciclo, eu chamo de congelar em determinadas situações. E aí as pessoas ficam repetindo ciclos, repetindo o ciclo, mas tem um momento que essa tomada de consciência vem. Claro que terapia ajuda bastante, porque existem problemas que as pessoas não conseguem. Nem tudo precisa de terapia, mas existem coisas que sozinha é muito difícil para a pessoa conseguir ter essa tomada de consciência. Então, como eu sou adepta de quanto menos sofrimento, melhor, então, se tem algo que a pessoa não consegue resolver sozinha, que busque um apoio, né, profissional, espiritual, mas que busque um apoio para poder entender
porque fica sozinha, fica consigo mesma, e aí fica naquele ciclo. Então, se você quer algo diferente, se você repete a mesma atitude, não vai dar outro resultado. As pessoas pensam, não, mas agora vai dar certo. Mas, se você age da mesma forma, o resultado será o mesmo anterior. O resultado só será diferente se a atitude for diferente. E, às vezes, acontece essa tomada de consciência, mas a transformação ainda é outro processo. Porque, às vezes, você sabe, mas não consegue. Como um vício, né? Em drogas lícitas ou ilícitas. A pessoa sabe que faz mal, mas ela simplesmente não consegue. Não é porque ela não quer, não tem força de vontade, não. É porque é muito difícil. Então, o espírito, Jorge Andréa vai chamar isso de núcleos de potenciação, que são determinados núcleos no psiquismo, que é como se fosse uma energia condensada por causa de uma situação vivida, que a pessoa fica aprisionada ali naquela situação, congelada mesmo, ali naquela situação, e repetindo, na tentativa de sair, na verdade. Né? Cada repetição é uma tentativa de saída. Então, se você está aprisionado, aprisionada, procura ajuda. Esse reconhecimento de ajuda é muito importante, né? Para poder a pessoa superar. Como diz a música de Marília Mendonça, né? Se ele não te quer, supera. Adoro uma sofrência. Nada fica afastado de Deus, nem separado da sua essência. Então, a história humana, no caso, é a crônica dos feitos individuais e coletivos, movimento da consciência humana sempre em ascensão. Então, como é esse processo? Esse é um processo de avanços e recuos, sendo que o recuo nunca é maior do que o avanço. Por isso, estamos avançando sempre. Mas o filósofo Ken Wilber, que é maravilhoso, que eu sugiro que vocês leiam, tem um livro dele muito interessante, que fala sobre a evolução de consciência, chamado Éden, Queda ou Ascensão, uma visão transpessoal da evolução humana. Quem marido da Barbie, sabe quem? K-E-N, Wilber, com W, Wilber. É um filósofo vivo, né? Um filósofo norte-americano, que é considerado hoje o Einstein da consciência. Ele tem vários livros sobre consciência, e esse livro, que está traduzido para português, para quem tiver dificuldade de ler no inglês, tem alguns que não estão traduzidos, mas esse está, e é um livro maravilhoso. E ele fala também exatamente isso, sobre como a evolução se dá. Só que ele chama de translação e transformação, aproveitando o exemplo que você trouxe. Ele diz que translação é quando você está no andar do nível evolutivo. E você está descobrindo aquele andar, você está organizando aquele andar. Quando você organiza e vivencia tudo que aquele andar, ou seja, que aquele nível de consciência tem para lhe oferecer em termos de aprendizado, você muda de andar. Quando você muda de andar, é transformação. E aí começa tudo de novo, porque você está em um andar novo. É por isso que nós, na humanidade, parece que avança e recua. Avança e recua. Parece que a gente está sempre voltando. Alguns são saudosistas, inclusive, porque no meu tempo, que nada. No seu tempo tinha um bocado de miséria também. É porque você só lembra das coisas, principalmente quando você era jovem, né? Que tudo era muito mais tranquilo. Aí a pessoa fica com aquela lembrança. Mas sempre, porque são seres humanos. Então, problema nós sempre tivemos. Né? Agora temos problemas de uma roupagem nova, mas ainda os problemas humanos. Né? Então, é avanço e recuo. E assim é no individual e assim no coletivo. As civilizações avançam, recuam, mas avançando sempre. Isso é que é o mais importante. Então, a evolução do espírito consiste em aprender as leis de Deus no decorrer da sua caminhada ao longo das vidas sucessivas. Interpretação da lei de Deus e as religiões. Né? Então, houve as religiões querem se apropriar, mas como a gente leu no início ali, as leis de Deus não são propriedade de nenhuma religião. As religiões querem se apropriar e traduzir as leis de Deus de acordo com
a sua interpretação. Ou seja, quando a gente fala as religiões, nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de pessoas. Porque, senão, a gente começa a se relacionar com as coisas de uma forma dogmática, como as religiões evangélicas, por exemplo. Porque a Bíblia parece que é algo que não foi escrito por pessoas, e foi escrito por pessoas que tiveram seus vieses e que tiveram a sua interpretação e que estavam no seu nível evolutivo. Então, nós precisamos ler, seja o Velho Testamento, seja o Evangelho, com esse olhar interpretativo de espírito encarnado no século XXI. A gente não pode ler coisa que foi escrito há 2000 anos atrás e querer aplicar ipsilítem no momento atual. Nós temos que pegar a essência que não muda e traduzirmos para o século que nós estamos vivendo, de acordo com o processo de evolução do espírito. O Velho Testamento é um horror. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Eu li e eu assisti um documentário inteirinho. Em algum canal desse aí, de TV, que eu assisti um documentário. É só guerra. É guerra, é matança. A pessoa lê e fica impregnada daquilo ali, fica uma pessoa violenta. Olha, tem cada horror, tem cada horror. O primeiro lá que começou, a primeira tribo, o cara, ele abandonou o filho, que ele tinha fora do casamento, porque a mulher dele não tinha filhos, foi Jacó, não me lembro direito, porque eu não memorizei os nomes, gente, me desculpem, e ele abandonou no deserto. Porque disse que a mulher teve um filho e a mulher ficou... Não, agora você vai ter... Quem vai suceder você? O mais velho, que era da amante, digamos assim, que, na verdade, naquela época não era considerado isso, porque o cara podia ter várias mulheres, ou do casamento oficial, a oficial. E ele disse que Deus falou que não ia acontecer nada, que podia abandonar no deserto. Salomão ficou com a mulher do amigo. Engravidou, a mulher do amigo, mandou o amigo para a guerra, para o amigo morrer, para não saber que ele estava com a mulher. Quer dizer, você tem que entender que ali existem ensinamentos. Existem coisas incríveis ali de ensinamentos, muito incríveis. Muito. Eu uso várias coisas, porque eu gosto de diversificar. Mas a história de José mesmo é maravilhosa, de Esté é maravilhosa. Existem várias coisas muito boas para a gente tirar dali. Mas a gente tem que entender que aquilo foi escrito em um contexto de um povo extremamente guerreiro, patriarcal, portanto, machista até o último raiz, que é o povo judeu, então, patriarcado. E a gente precisa, então, pegar o que há de essencial ali, de maravilhoso ali, e traduzir para cá e entender que aquilo foi escrito num contexto, assim como o Livro dos Espíritos, que já tem mais de 160 anos, que foi escrito numa determinada época. Então, nós precisamos pegar o que ali está escrito e trazermos para uma interpretação à luz daquilo que nós já conhecemos, que nós já vivenciamos, sem se perder na essência, porque a essência permanece, a essência do que está ali permanece. Mas nós precisamos fazer esse movimento, porque senão a religião ela fica rígida. Percebem? Ela fica dogmática. Como é que pode uma coisa que foi escrita hoje nunca ser atualizada se o espírito evolui? Se a maneira de nós olharmos as coisas e entendermos as coisas se transforma? Senão a gente ainda estava dentro da caverna. Ou então acendendo a luz com fifó, porque não vamos a essa modernidade de energia elétrica. Carro, para que carro? Vamos de mula. Porque se evolui, olha quantas coisas. E a tecnologia, e o avanço, e as redes sociais hoje que não existiam naquela época. Como é que nós vamos manter a mesma leitura de lá para cá, sem atualização? O perigo de atualização, na verdade, é porque cada um, então, se apropria e quer fazer a sua religião. Quer transformar uma coisa em outra, a forçação. Mas essas atualizações, essa leitura século XXI das coisas, elas precisam acontecer, para não nos tornarmos dogmáticos. Então,
É através do olhar espiritual que nós conseguimos alcançar a concepção da lei de harmonia, onde tudo se destina à evolução e ao equilíbrio. Se nós tivermos isso como linha mestra, se nós tivermos o amor como a linha mestra de interpretação, nós não vamos nos afastar da essência das coisas, mas nós vamos conseguir modernizar e atualizar aquilo que está escrito e que foi escrito há muitos anos atrás. Vamos lá. Por mais que os seres humanos façam sua justiça e tenham sua forma de estabelecer méritos, as leis de Deus sempre exercem a verdadeira justiça, cuja atuação se dá a cada um segundo suas necessidades educativas. Mesmo que um espírito saia de uma encarnação incólume em relação à justiça terrena, as leis de Deus irão um dia alcançá-lo no devido tempo, para que venha a educar-se. Olha, a palavra não é para que venha a ser castigado. A palavra é para que venha a educar-se. Quem inventa isso de que é olho por olho, dente por dente, a gente ainda está na lei de Talião. Mas nós ainda agimos assim. Alguém fez uma perversidade, então mata. Alguém fez não sei o que, então vamos fazer pior. Onde isso nos coloca? Onde isso nos coloca? Quando a misericórdia divina, ela atua de uma forma maravilhosa. É assim. Como é seu nome? Como? Liz, você é tímida, é, Liz? Que você chegou a ficar encolhida assim, na hora que eu fui chegando. É porque eu sou terapeuta, eu interpreto o corpo da pessoa. Liz, na encarnação passada, digamos, que eu matei Liz. Né? Matei Liz e fiquei com o marido dela. Relaxa, viu, Liz? Que eu já tenho um marido, 2, já ia ser demais para mim nessa encarnação, eu não mereço isso. E fiquei com o marido de Liz. Aí chega nessa encarnação, olha como é que a lei de Talião funcionaria. Liz iria me matar, concorda? E ficar com meu marido. Pode ficar, viu, Liz? Tudo bem. Não tem... Mentira, eu não largo meu velhinho por nada. Não, ele é muito fofo. Então, assim, isso é lei de Talião. Mas qual é a forma que a misericórdia divina pode atuar, de acordo com as leis, a lei de amor, que é a lei maior de Deus? Nessa encarnação, eu recebo Liz como filha, porque eu devolvo a ela aquilo que eu tirei, que foi a vida. E ela vai ser uma filha difícil para mim. Muitos conflitos iríamos ter nessa encarnação. Mas a lei de amor, o instinto materno, iria nos ajudar para que nós pudéssemos, na próxima encarnação, já ou termos resolvido totalmente ou termos parcialmente resolvido a nossa pendência. É assim que a lei de Deus, a misericórdia divina atua. Não é porque eu fiz e o outro tem que fazer de volta, mas nós queremos isso também como encarnados. Algumas pessoas dizem, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Isso coloca você em que lugar? Será que é isso mesmo? Será que todos aqueles que estão agora encarcerados também não merecem a misericórdia divina? E quando eu estou colocando isso, eu não estou querendo dizer que é para abrir a porta e soltar. Tem que ficar lá mesmo. Por quê? Porque é oportunidade de reflexão. Agora, deveria ser dado também a oportunidade de redenção. Não colocar lá como depósito humano. Mas deveria ficar fora da sociedade e receber educação, receber oportunidade, porque é um espírito e pode se transformar. E a capacidade de transformação do espírito é incrível, gente. Vocês conhecem Paulo de Tarso, né? Já ouviram falar? Todo mundo reverencia Paulo de Tarso, né? Vocês sabem quem foi Paulo de Tarso antes de ser Paulo de Tarso? Saulo. Você sabe o que Saulo fazia? Matou, torturou cristãos. Precisou Jesus aparecer nas portas de Damasco para poder converter Paulo. Saulo, no caso, em Paulo. Desculpem. E Jesus, quando encontrou ele, não disse assim, você é um miserável, você devia morrer. Não. Ele perguntou assim, Saulo, por que me persegues? E Saulo, pela vez dele também, ao invés de dizer, Senhor, eu não sabia, me enganaram, foi culpa do governo, foi isso, foi aquilo.
Não, ele disse assim: Senhor, que queres que eu faça? Olha que frase maravilhosa. Então, diante dos desafios que a vida nos coloca, essa é a pergunta a ser feita. Senhor, que queres que eu faça? E não, meu Deus do céu, por que eu? Porque foi fulano, foi Beltrano, fez isso. Não. Você deu seus passos para encontrar o seu destino. Você é dono do seu destino. Existem lutas que são individuais, que nós precisamos vencer, existem lutas que são coletivas, existem escolhas que são individuais, e existem escolhas coletivas. Então, nós temos que fazer movimentos individuais e coletivos para transformarmos a nossa vida e a sociedade. É assim que funciona, porque a gente não gira sozinho no mundo, né? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. As leis de Deus podem ser observadas através da harmonia que reina no universo material, eu já falei sobre isso. Essa é a minha calopsita, linda. Olha que coisa mais linda, que a harmonia da natureza. Essas são as flores do jardim da casa da minha irmã, que eu também tirei foto. Tinha uma filmagem com as borboletinhas, mas eu não consegui botar aí, não. São necessárias muitas existências para que o ser humano integre as leis de Deus. Aí a pergunta agora para vocês. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tem um tempo ainda. É suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a posição futura? Porque as pessoas dizem assim, não sei, por que, Bel, isso está acontecendo, isso no consultório, né? Consultório é um lugar maravilhoso. Por que, Bel, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu não sei, eu não faço mal a ninguém. Oi? Isso já é um problema. Você acha que tem alguém encarnado nesse planeta Terra que seja flor que se cheire? Se fôssemos, estaríamos aqui. Ainda reencarnamos no Brasil. Imagina o que é que a gente não barbarizou em encarnações passadas, né? Então, não existe isso, né? Tem uma musiquinha, eu não me lembro se é do Skank, que diz assim, não fazemos mal, não desejamos mal a quase ninguém. A quase, que a gente sempre deseja. Em um determinado momento que o outro nos aperta a nossa mente, a gente acaba... Alguns partem para a execução, outros ficam só no mental. Já é um passo, já é um avanço. Né? Já é um avanço. Então, essa consciência de que somos ainda espíritos em construção e que, sim, temos o nosso lado sombrio e que nós precisamos nos esforçar. Então, o espírito, o bom espírito, não é aquele que não deseja o mal, não é aquele que não pensa no mal, não é aquele que até faz, muitas vezes, o mal. É aquele que, em podendo fazer, escolhe não fazer. Escolhe não fazer. Consciente. Não é no automático. Eu desejo... Se eu contar aqui as vinganças que eu elaboro na minha mente, não ficava uma que saia tudo aquela porta fora correndo. E eu sou psicoterapeuta, então eu sei manipular a mente das pessoas em algumas coisas. Tem gente que manipula a minha, óbvio, sempre a gente acha um mais sabido. Mas, assim, eu podia fazer isso ou fazer aquilo, né? Usar a inteligência para fazer. Aí eu, peraí. Não é isso que eu quero, porque não é nisso que eu acredito. Eu posso fazer, mas eu não quero fazer. Isso traz um alívio também, porque você não fica se recriminando nem se reprimindo diante do que você sente, porque o que você sente, sente. As emoções, elas são incontroláveis. O que você faz com elas, aí sim, você pode ter controle. Mas a emoção... Se alguém faz se alguém dá uma fechada, você no trânsito, você não fica com raiva, com vontade de ir lá e torcer o pescoço do outro, não? Até a língua ficar azul, eu sinto. Aí eu, Isabel, respire cachorrinho, você é uma mulher analisada, espiritualizada, né? Terapeutizada, aí boto música. E isso é uma besteira, que é momentâneo. É momentâneo, eu não fico carregando... Se você fica, por favor, vá para a terapia, porque alguém me deu uma fechada, eu vou ficar a manhã inteira remoendo aquilo. Não, é aquele momento. Passou.
Mas tem gente que é tinhoso. Diz que o povo de Escorpião é assim, né? Não sei se é verdade. Porque eu não acredito em horóscopo, mas diz que o povo de Escorpião guarda um negócio ali, é rancoroso. Mas existem coisas que as pessoas fazem que dói muito. Principalmente as pessoas que você confia. Porque só quem está dentro do nosso coração pode nos ferir profundamente. Porque quem está fora dele até fere, mas não com tanta... Né? O estrago não é tanto. Então, existem coisas que são muito difíceis de você superar, de você deixar para lá, de você deixar passar, de parar de lhe afetar. Existem coisas que você perdoa em alguns minutos, outras em algumas horas, outros em alguns dias, outros em alguns meses e outros demoram anos. Eu já fiquei de mal de um amigo espírita, eu levei 1 ano sem falar com ele. Eu estava com raiva dele, eu queria torcer o pescoço. Você acha que eu ia chegar? Não. Fiquei 1 ano sem falar. Depois de 1 ano, no dia do aniversário dele, eu estava andando ali pela Paralela, me lembrei dele, nem sabia que era o aniversário, quer dizer, eu não tinha associado que era. Estava ali, me lembrei e senti, e não senti mais aquela mágoa, aquele sentimento. Pelo contrário, eu fiquei com saudade da pessoa, senti de novo aquele afeto anterior. Aí, liguei para a pessoa e, coincidentemente, era o dia do aniversário. Aí eu fui almoçar com essa pessoa e disse, posso te dar um abraço? E dei um abraço de verdade. Mas demorou para eu perdoar, porque eu achei que foi demais o que foi feito. Então, eu não sou santa, eu sou espírita, não sou santa, né? Então, não deu. Então, assim, a gente precisa também respeitar esse ritual do perdão. Existe perdão que você dá e dá outra chance. Existe perdão que você dá, mas não dá mais chance nenhuma. Existe perdão se, existe perdão mas. E então, o que é perdoar? Perdoar é você não ter mais nada a dizer a respeito daquilo. Perdoar é aquilo não lhe doer mais. Perdoar é você não querer mais fazer nenhum tipo de devolutiva para aquela pessoa. Isso é perdoar. Não é esquecer, não. Esquece quem está com algum problema neurológico. Eu perdoo, mas não esqueço. Não sei vocês, eu não esqueço. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marilda. E, assim, hoje eu estou achando a turma um pouco... Quer dizer, um pouco não. Está até... sendo a primeira vez, a gente está um pouco calado e talvez muitos daqui da turma estejam com a mesma sensação que eu. Tá. Qual? É um tema que a gente sabe, a gente já vem acompanhando desde as primeiras aulas, então vem sempre um fio, a gente vai, né, só costurando. Então, assim, tem coisas que a gente vai concordando. E, desde o início dessa aula, né, você falando sobre isso, que, né, é bonita, aquela coisa toda, eu comecei de novo, porque muitas aulas eu começo a diminuir. E aí eu vou me vendo e digo, meu Deus, quem eu sou? Meu Deus, eu tinha que vir para cá. E quando veio essa parte agora que você perguntou se é suficiente fazer o mal, eu digo, opa, então... Porque eu penso no trânsito muitas vezes, hoje em dia já falei isso algumas vezes. A gente, por exemplo, noticiários, é dificilmente eu ficar assim, mas quem era esse ser humano quando pequeno? Não consigo ainda, de verdade. Sim. E acredito, sim, então, que as leis de Deus existam nesse mundo que a gente está aqui, para justamente a evolução, entendeu? Para a gente ter essa evolução. E, quando eu não mais pensar assim, nem para a Terra eu volto mais. Uhum. A Terra é necessário para eu evoluir, para eu deixar de ser assim. Porque eu acho que, se eu reencarnar de novo, eu vou olhar de novo para aquele ser humano e não vou achar ele um bebê, sabe? Sim. Então, assim, depois de tudo, eu falei, não, eu acho que eu sou humana mesmo, e eu estou dentro e muita gente aqui dentro, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, e não vamos nos colocar nesse lugar de, não, porque eu sou a pior das pessoas. Você não é a pior, você não é melhor, você é um ser humano. A gente está na luta. E não pense que quem fala é diferente de quem está escutando. Todos nós estamos no nosso processo. A gente não tem que endeusar e idolatrar ninguém. Ninguém. E, às vezes, no Espiritismo, a gente fala dos evangélicos que adoram o pastor, mas os espíritos adoram as estrelas do Espiritismo, que temos também, né? Que, quando fala, ninguém coloca no critério da crítica, da análise sobre o que a pessoa está falando. Eu falo, não estou concordando com isso aí, não. Até Jesus, se descesse aqui e falasse eu não concordasse, eu dizer, Jesus, eu não estou concordando com essa sua percepção. Aí, sabe o que é que Jesus faria comigo? Diferente
muitas estrelas, né, e de muitos adoradores dessas estrelas, por que está obsidiada, não sei o quê? Acho que Jesus diria assim, Isabel, minha filha, vem cá, sente aqui. Eu vou explicar para você, para que você possa entender. Eu acho que ele ia... Porque Jesus, quando a gente vai lendo as passagens, numa interpretação psicológica e simbólica das passagens, a gente vê uma compreensão profunda da natureza humana. Profunda da natureza humana. Né? Então, é nossa natureza. Então, nós precisamos aceitar que ainda estamos nesse lugar, mas que também a potencialidade de não sermos e de evoluirmos também está em nós, está em nossas mãos. Então, vamos viver, gente, vamos viver de verdade as experiências. Depende. Porque, veja, na verdade, ninguém esquece. Ninguém esquece. Você pode não esquecer e estar rememorando aquilo e sofrendo com aquilo. Aquilo está... Você não digere, fica ali, você passa raiva ainda, você ainda deseja o mal àquela pessoa. E você pode perdoar, não esquecer, porque você não vai esquecer, mas aquilo não lhe diz mais nada, aquilo não lhe faz mais mal, você não se sente mal em pensar mais naquilo, aquilo está superado. Entendeu? Essa é a diferença. Se você está guardando rancor, ou se você perdoou e superou e está indo em frente. É quando não tenho mais nada a dizer sobre isso, não sinto nenhum desejo de me vingar, de pensar naquilo não me afeta mais, eu não sofro mais ao pensar, aí eu perdoei. Tá? Porque o perdão, na verdade, é um ato interno nosso. Não necessariamente é o outro, né? Porque você pode perdoar o outro e o outro nem entender aquilo. É de dentro para fora. Tá? Boa noite. Boa noite. A gente ouve a palavra mal. Mas o que é ser mal? Porque, assim, o cara que mata, para ele, pode não ser mal. Mas, para mim, é mal. Então, é muito complexo você dizer que uma coisa é má e não é má. Porque tudo que você pode ver como mal, ele pode ser bom para você. Porque o que acontece? A gente está aqui para evoluir. Então, quando você julga uma coisa mal, você já está dizendo assim, não, isso aqui para mim não serve. Eu não quero melhorar, eu não quero evoluir. Porque quando a gente vê uma pessoa assim, vamos lá, você usou o exemplo do presídio, né? Sim. Para o cara que está lá, aquilo ali não é o mal. Porque quem diz para a gente o que é bom e o que é ruim, o que é mal e o que é bom? Porque se você voltar nos tempos passados, quando você matava uma pessoa, a pessoa voltava para os deuses. E que, na realidade, o que acontece hoje? Quando você morre, você está dizendo que você também está voltando. Porque eu sou da seguinte opinião, quando eu vou finalizar aqui, é porque o que eu tinha que vir fazer aqui, eu já fiz, eu já terminei, e está na hora de partir. Depois volta. Depois volta. Então, assim, você não pode ficar nesse negócio, o que eu estou fazendo é mal ou é bom. Você tem que pensar no que você está evoluindo. Porque a concepção que você tem de alguma coisa hoje que você não acredita, que você não concorda, é aquilo que você tem que evoluir. Porque quando a gente vê no outro defeito, é aquilo que a gente tem. Massa. Só gostaria de fazer... Vou começar por essa última frase que você colocou, que é: não sejamos lineares assim. Aquilo que eu vejo de mal no outro é porque eu tenho, não diretamente dessa forma. É assim, aquilo que me incomoda no outro é porque desperta em mim algo não resolvido, não necessariamente o que eu estou vendo diretamente. Entendeu? Porque às vezes, isso, inclusive, é usado. Às vezes, a pessoa lhe faz alguma coisa, lhe trata mal, ou lhe trai, ou seja lá o que for, e aí, quando você fala, a pessoa diz, você está vendo isso porque você tem. Eu tenho a seguinte resposta: eu posso até ter, mas você tem também, porque senão eu não veria em você. Porque a gente só, não é? A gente só vê o que... Então, não é
porque ficou no senso comum. Então, não é linear dessa forma. Então, às vezes, o seu comportamento pode despertar em mim uma questão sombria, que não necessariamente aquilo, isso, exatamente. E, às vezes, o que eu estou vendo em você é uma projeção minha e você não tem. Quem tem sou eu, e eu estou projetando no outro um aspecto sombrio meu. Isso é muito comum, as projeções são muito comuns. A gente projetar no outro, alguém vira para você e diz assim, você é muito egoísta. E, às vezes, é a pessoa que é, mas ela está projetando em você o que ela é. Então, a gente precisa filtrar muito aquilo. Mas a sua colocação foi massa, porque traz uma questão filosófica, que é a relatividade do bem e do mal. O que é o bem e o que é o mal. Por isso que eu me lembro que, no início, eu coloquei que existem muitas respostas certas para uma mesma questão. E um dos pilares do processo de evolução e de maturidade psicológica é você sair da dualidade. E que a maioria das pessoas ainda vive nessa dualidade, que é assim, de um lado está o certo, do outro está o errado. De um lado está o bom, do outro está o mal. E não é assim que funciona, porque o bem e o mal dançam ciranda de mão dada no coração de todo homem e de toda mulher. Então, aquela mesma pessoa que é bom ou é mal, voltando de novo ao exemplo do presídio, aquele ser humano que está lá, que foi capaz de tirar a vida do outro de forma, por um motivo torpe, fútil, por causa de um tênis, por causa de um celular ou coisa que o valha, é capaz de amar. Deve ter um filho, uma mãe, e é capaz de amar. Então, esse mesmo ser humano que é capaz de um gesto hediondo também é capaz de um gesto altruísta. Por isso que é tão difícil fazer essa linha demarcatória entre o que é o bem e o que é o mal. Mas nós temos o nosso axiograma e nós precisamos viver de acordo com ele. Então, o que é o bem para mim e o que é o mal para mim, na minha leitura de mundo? Se eu trair uma pessoa, eu estou entendendo que eu estou fazendo mal. Se eu deixo de participar socialmente na prática da caridade, por exemplo, eu estou fazendo mal. Se eu deixar de praticar e de atuar politicamente, por exemplo, quando eu falo politicamente, não é política partidária, mas fazendo escolhas, né, políticas, conscientes de que lado eu estou, onde eu estou, como é que eu me posiciono no mundo e na sociedade, para mim eu estou fazendo mal, porque eu estou deixando de colaborar com o bem coletivo. Então, a relatividade do bem e do mal, a gente só pode lidar com essa dualidade a partir de um critério pessoal. E nessa posição de que é relativo, porque o que é um bem hoje pode ser um mal. E o que é um mal pode fazer bem. Muitas vezes, algo que nos acontece, que a gente considera naquele momento que foi mal, que foi horrível, que a gente sofreu, serve de trampolim para que nós possamos galgar, né, outros estados de consciência, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa perceber coisas sobre nós mesmos, sobre o outro. Então, veja, nós somos criaturas extremamente complexas. Portanto, não aceitemos explicações simplistas para nenhuma questão humana. Nós não podemos achar que resolver as coisas... Bandido bom é bandido morto, mata todo mundo que é ruim. Não vai sobrar ninguém, né? Ou melhor, vai sobrar os assassinos, porque matou os outros, só sobra quem matou. Exatamente. Coisas como que uma pessoa, um ser humano, vai resolver todos os problemas. Não existe isso. Uma pessoa que trai é uma pessoa que merece todo o nosso desprezo. Existe toda uma complexidade por causa daquela traição. O que tem por trás daquilo ali? O que a pessoa estava vivendo? Que trama é aquela, na perspectiva tanto psicológica quanto espiritual? Percebem como é complexo? Percebem que quem fica servindo respostas prontas e simplistas e reducionistas das coisas é gente mal intencionada. Não existe respostas simplistas para as questões humanas. Não existe uma sentença única que vá responder a todo mundo. Não existe. Tudo precisa ser analisado em diversas perspectivas. Alguém aqui, Bel, isso. Oi, Isabel, boa noite. Oi. Meu nome é Tiago. Oi, Tiago. Nesses estudos que eu tenho tido aqui e também em outras experiências fora daqui,
eu construí assim uma ilustração do que seria para mim essa lei divina que está na consciência associada à lei do progresso, né? E para mim eu ilustrei da seguinte forma, como se a consciência, imagine uma bola grande de vidro e de luz, e que ela, quando a gente surgiu lá, simples e ignorantes, ela estivesse cheia de papel colado, adesivo, fita crepe, colado, tapando toda ela, né? Sim. E à medida que com a lei do progresso, à medida que as encarnações vão passando, a gente fosse tirando esses papéis, né? E fosse dando luz. É um bom símbolo. Né? E fosse dando luz às nossas sombras, né? Agora, o que eu acho interessante é que essas sombras, mais do que a gente conhecer a teoria, é a gente internalizar o sentido delas, né? Porque, por exemplo, hoje, nessa encarnação, eu não sou um assassino, mas pode ser que eu tenha sido em outro, né? Então, é como se eu tivesse tirado ali o papelzinho dessa questão, dessa sombra que eu tive no passado, né? E assim, nessa encarnação, matar alguém não é algo que eu reprima em mim, não é algo que eu tenha vontade, mas esteja reprimindo, é algo realmente que superou-se em algum momento da minha resolver linha as coisas através da violência. Isso. Foi superado. Então, assim, eu acho que quando nós chegarmos a sermos espíritos puros, essa bola da consciência vai estar com todos os papéis retirados e as questões internalizadas e curadas, né? Não só saber, porque eu acho assim que uma pessoa que mata, provavelmente ela sabe que matar não é bom, mas ela matou porque ela sabe que matar não é bom, mas ela não internalizou, assim como todos os outros vícios, o vício do álcool, o egoísmo, a vaidade, a compulsão sexual, a avareza, tudo. Geralmente se sabe que aquilo não é bom, né? Por exemplo, se eu sou fofoqueiro também, eu sei que a fofoca não é bom, mas vira e mexe eu me pego. Uma fofoquinha básica é bom, mas vira e a mexe eu me maledicência pego fazendo isso. Então eu não internalizei aquilo, né? Então, à medida que a gente vai internalizando, vai tirando esses papéis e dando luz a essas sombras. Isso é perfeito, Tiago. Muito bom a sua contribuição, essa sua ilustração aí dos papeizinhos. E uma coisa que você trouxe na sua fala, né? Essas duas últimas falas, tanto a de César quanto a de Tiago, nos remete muito à questão de sombra, que é algo que é muito difícil das pessoas vivenciarem, porque é uma questão moral, interna, né? A sombra é tudo aquilo que eu nego, é tudo aquilo que eu vejo de ruim, de mal, de péssimo, de ordinário, que eu vejo no outro, mas que eu não me dou conta que há em mim. E eu preciso dar conta que há em mim o potencial para tudo de ruim que qualquer ser humano faz. Fazer ou não é outra coisa. Então, quando o Tiago diz assim, eu não sou um assassino, mas há em mim, há em você a potencialidade para fazer. Mas fazer ou não vai depender, então, do nível evolutivo que você está, da sua capacidade de compreensão, na qual você já está. Mas reconhecer que há em nós essa potencialidade faz com que eu olhe para o outro, que ainda está aprisionado nisso, de uma outra maneira, muito mais humana, percebe? Eu fico mais humilde, porque qualquer perversidade que qualquer ser humano está fazendo ou fez, eu posso fazer também. Há em mim a potencialidade para fazer. Ou já posso ter feito, portanto, há em mim a potencialidade para fazer. Porque eu fiz, posso fazer. Mas não faço, escolho não fazer. Escolho uma outra coisa. Isso significa que eu olho para o outro que ainda está preso nessas atitudes de uma forma mais humana. Ao invés de eu monstrualizar o outro, eu reconheço o lugar onde ele está. E Ken Wilber é fantástico para falar disso. Ken Wilber, esse filósofo que eu citei para vocês, ele fala em níveis de cores, níveis de consciência através das cores. Então, ele diz que existem pessoas que ainda estão no vermelho, que são pessoas que querem guerra, que ainda resolvem as coisas na violência. Existem pessoas azuis, que precisam de estruturas dogmáticas, que precisam de religiões dogmáticas, porque eles mesmos não são capazes de se controlar, então precisa de alguém que diga o que é certo e o que é errado, né? Existem pessoas laranja, que são aquelas pessoas altamente individualistas, que
só é para mim o que está bom para mim. A gente conhece pessoas em todos esses níveis de consciência. Existem os verdes, que é o nível mais alto de consciência, que pensa no bem coletivo, não é? Que age de acordo com a ética em relação a não fazer ao outro aquilo que eu não quero que faça a mim, que pensa na ecologia, que pensa... Então, veja que nós estamos em diferentes níveis de consciência e a evolução ela não se dá por exclusão. A evolução se dá por abraços. Então, eu preciso criar mecanismos e estruturas da sociedade humana para que essas pessoas que ainda estão nesse lugar, que ainda são vermelhos, azuis, elas possam, degrau a degrau, chegar no verde. Eu não posso chutar a escada, porque quando eu chuto a escada, eu tiro também de mim toda a base que me sustenta. Percebe? Então, eu preciso fazer... Eu acho linda essa frase de Ken Wilber. Não é minha essa frase. A evolução se dá por abraços, não por exclusão. Eu acho que a gente precisa ter isso é a consciência da lei de Deus. Alguém aqui, a última pessoa, ó, 1 minuto, sem réplica e tréplica, porque ela já me cortou ali e eu não consegui concluir. Rapidinho. Só para... Eu sou escorpiana, como você falou. E eu presenciei uma injustiça no meu trabalho. E, de lá para cá, eu quero que a lei, eu penso e assim fico esperando que a lei do retorno seja, de fato, efetivada. Isso é errado? Não existe certo e errado, existe o que você sente e o que é que você faz com esse sentir. Porque, às vezes, aquilo que você está considerando uma injustiça foi a correção de uma injustiça anterior. Porque a gente não sabe da trama. Sim. Então, precisa ter o olhar espiritual para poder entender qual é a trama ali. Né? Então, é preciso a gente... Deixa eu correr, tá, gente? Então, justiça, caridade e amor resume toda a lei. Eu vou falar rapidinho eu tenho 5 minutos, não é isso? Não, 5, para 9h20. Em 5 minutos eu trouxe aqui para compartilhar com vocês as pedras da construção do amor dentro da perspectiva das leis de Deus. Pedra número 1, cuidar de si. Simboliza o amor como reconhecimento de si mesmo, amar-se no limite e na grandeza, enfim, trata-se de aceitar-se. Confiança. Quando nos aceitamos, podemos confiar no que somos. Nada pode ser construído sem confiança. Amor desapego. Quando confiamos, podemos relaxar. Não nos preocupamos com o que o outro pensa de nós. Começamos a articular nossa pedra com a pedra do outro. É o começo da construção de uma sociedade em harmonia. Trabalhar minha relação com o outro, reconhecer diferenças e amá-lo a si mesmo. A beleza de um campo está na variedade de flores que o compõem. Devo ser eu mesmo em harmonia com os outros. Trabalhar o respeito. Amar alguém é respeitá-lo, respeitar o espaço do outro, o desejo do outro, a forma do outro perceber o mundo. O respeito é uma forma de amor profundo. A unidade é o amor na diferença. Amor como confiança no outro. Se não confiamos uns nos outros, não podemos construir nada. Pedra importante na construção de um casamento e de uma sociedade. Para confiar, é preciso conhecer os limites e potencialidades, para pedir ao outro aquilo que ele, de fato, pode fazer ou nos dar. Confiar de maneira lúcida. Amor, fidelidade. Não podemos construir sem fidelidade. A fidelidade é a nossa escolha, fidelidade à nossa palavra, fidelidade ao projeto que abraçamos. Esse é um sinal de maturidade. A fidelidade é uma escolha, é liberdade, não aprisionamento, porque a fidelidade é a si mesmo. Qualidade do amor de consciência, onde reconhecemos em nós a presença do ser. Essa consciência muda o nosso olhar e tudo torna-se sagrado. Qualidade do amor, adoração. Reconheço a presença do ser em tudo mais e mais a abertura da minha consciência para o ser. A adoração é uma consciência totalmente aberta. Trata-se de orar e ficar em silêncio,
numa atitude de profunda gratidão. Amor, abandono, amor, confiança. Eu confio na vida, confio em Deus, mesmo quando não compreendo o que me acontece. Abertura do coração. Amor, participação do ser, como disse Paulo de Tarso. Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Começar a construção pela ametista, pela pedra da confiança em Deus. Iniciar pela meditação, pela experiência de sentir Deus e adorá-lo através da oração, entregando-se a Ele, reconhecendo sua presença em si e no outro, para desenvolver o amor por si, assim confiar em si mesmo e ser capaz de amar e confiar no outro. Temos todas as pedras, todas as qualidades para a construção de uma sociedade melhor. Podemos construir um mundo melhor com aquilo que podemos desejar para nós e para os outros, trabalhando cada dia uma pedra, porque estamos construindo um mundo novo. Deixa eu ver se dá tempo. Dá. Essa música, que é de Oswaldo Montenegro, a gente não pode tocar as músicas aqui, porque tem restrições. Não, mas eu não vou tocar, não. Eu vou só ler, porque é uma poesia, né, que chama A Lógica do Coração. O mérito é todo dos santos, o erro e o pecado são meus. Mas onde está a nossa vontade, se tudo é vontade de Deus? Apenas não sei ler direito a lógica da criação. O que vem depois do infinito e antes da tal da explosão? Por que o tal ser humano já nasce sabendo do fim? E a morte transforma em engano as flores do seu jardim? Por que Deus cria um filho que morre antes do pai e não pega em seu braço amoroso o corpo daquele que cai? Se o sexo é tão proibido, por que ele criou a paixão? Se é ele que cria o destino, eu não entendi a equação. Se Deus criou o desejo, por que é pecado o prazer? Nos pôs 1000 palavras na boca, mas que é proibido dizer. Porque se existe outra vida, não mostra para a gente de vez. Por que nos deixa no escuro, se a luz ele mesmo que fez? Por que me fez tão errado, se dele vem a perfeição, sabendo ali quieto, calado, que eu ia criar confusão? E a mim, que sou tão descuidado, não resta mais nada a dizer. Apenas dizer que não entendo, meu Deus, como eu amo você. Obrigada, gente.